Opa, opa, opa. Bom, tenho visto muita gente aí com dificuldade de usar a plataforma TradeView e como eu tenho uma certa facilidade e gosto muito dessa plataforma porque eu consigo conectar os mercados americanos, criptomoeda e Brasil, tudo no mesmo lugar, sem ser dependente de várias plataformas, vários contratos de sinal e características diferentes como sistema operacional Windows e Mac. Então eu uso o TradingView porque ele me ajuda nessa funcionalidade toda. Sem falar que em termos gráficos, em termos de manipulação, a plataforma é muito flexível e fácil de usar. Então não tem mistério. Vou começar desde os primeiros passos e vou separando o vídeo passo a passo, etapa a etapa, de acordo com a evolução do usuário. Bom, primeiro de tudo, entra no site tradingview.com e aí ele já vai abrir essa tela. Essa é a tela inicial, obviamente está em inglês. Vamos mudar para português aqui no topo da página. E aí ela já carrega, obviamente já puxa também uma série de conteúdos relacionados ao Brasil ou pelo menos à língua portuguesa. O suporte à plataforma no Brasil ainda é um pouco restrito porque começou a ser comercializada diretamente, oficialmente no mercado brasileiro o ano passado, talvez início do ano de 2020. Então, bom, é importante que você crie uma conta. Eu vou criar uma conta. Quando carregar a tela, vá logo diretamente em inscreva-se. Coloque o nome de usuário. Vamos colocar o nome do tiozinho. O e-mail. Uma senha. Escolhe uma senha da sua preferência. Vamos, errei. Clique concordo. Não sou um robô. Bom, ok. Sua conta ainda não está ativa. Por favor, verifique seu e-mail. Então, vamos entrar aqui no nosso e-mail. Ok. Você vai receber no seu e-mail, no seu endereço de e-mail indicado na etapa anterior, uma mensagem como essa para que você ative a sua conta. Então, vamos ativar a conta. Ele já vai abrir uma nova tela. Escolha uma fotinho. Essa etapa eu vou não, vamos fazer de forma completa. Vamos fazer de forma completa. Depois a gente coloca uma fotinha aqui. Então nós já estamos no colo de tiozinho. Agora aqui uma informação importante. Torne-se Pro, ou seja, uma conta paga, gratuita por 30 dias. O TradeView eles têm um sistema de rastreamento de IP das máquinas que já logaram alguma vez em alguma conta Pro e que já usaram os 30 dias gratuitos. Então, por exemplo, se você já na sua máquina conectou com uma conta existente, já solicitou os 30 dias gratuitos e depois criou um e-mail lá no Gmail ou Hotmail ou qualquer outra coisa e solicitar novamente os 30 dias gratuitos, eles vão bloquear você. E é possível que eles bloqueiem até a conta paga que você já tenha. Então, para evitar esse tipo de coisa, faça a coisa certa e não cause problemas nem para os outros, nem para você mesmo. Então vamos lá, vou voltar aqui que eu acabei não indicando qual foi a próxima etapa. Aqui já estamos colados no tiozinho, já estamos logados no tiozinho. Tem muita informação, sobretudo nessa parte de redes sociais,
compartilhamento de informações, mas não vamos perder muito tempo. Vamos logo para o gráfico, que é o que as pessoas gostam de ver. Obviamente, nós estamos conectados com uma conta grátis. Nós não vamos ter sinal automático, nós não vamos ter sinal online. Esse delay aqui, não sei dizer de quanto é o tempo desse delay, mas em média de 10 a 15 minutos de delay. Se você quiser um sinal online, um sinal real time, você tem que fazer a contratação da plataforma de forma profissional. Mas o que eu quero fazer aqui, isso vai ser tema de um outro vídeo. O que eu quero fazer aqui é ensinar os primeiros passos. Vamos lá. Primeiro passo. Uma vez que você logou, tem o usuário, você pode mudar a forma de você ver a plataforma. Tem dois temas, um tema claro e um tema escuro. É só clicar aqui neste botão e ele fica no tema escuro. A minha preferência é pelo tema escuro, mas não por isso você pode usar o tema que quiser. Uma outra ferramenta básica, um setup básico aqui logo para fazer os primeiros ajustes da plataforma, é você definir se aqui no lado esquerdo vai haver a plataforma ou a barra de desenhos. Se você desclicar, você aumenta a sua área de gráfico e fica sem a ferramenta de desenhos. Então deixa ela marcada, porque essa ferramenta vai ser justamente o tema desse vídeo agora. E atalhos do teclado, você pode definir atalhos de teclado, e isso aqui eu vou falar depois também. Vamos lá, principais ferramentas ou a melhor forma de enxergar o gráfico. Aqui como padrão ele abriu o Ibov, que é o índice do Brasil. Aqui ele está dizendo que não está indicando nem volume e também está indicando que ele está com delay. Se estivesse sem essa indicação de D, você estaria real time. E aqui esse ponto azul indica que o mercado está aberto nesse momento. Bom, primeiras ferramentas de desenho. Nessa parte lateral nós vamos ter exatamente ou basicamente tudo aquilo que a gente precisa para fazer análise nos nossos gráficos. Então, essas ferramentas são as ferramentas de pointer, ou seja, você consegue mudar a forma de ver o seu cursor na tela. Nós estamos no cruz, nós podemos ir para o ponto, existe gosto para tudo, né? Pode ser seta também. Eu não gosto da seta porque eu prefiro que tenha a linha vertical e a linha horizontal, porque eu consigo me basear tanto no tempo quanto consigo me basear no preço. Então eu prefiro a cruz. Ou o ponto também funciona muito bem. Bom, aqui já tem uma dica. É possível que você estabeleça prioridades nessas ferramentas. E inclusive que você tenha uma barra de ferramentas específicas para você. Então vou colocar aqui ponto e cruz. Marquei as estrelinhas aqui. Ela vai me abrir uma outra barra de ferramentas só com as minhas favoritas. E eu posso deixar onde eu quiser na tela. Tanto em cima quanto embaixo, em qualquer lugar. Então, quando eu desmarcar alguma delas, automaticamente ela desmarca lá da tela também. Ferramentas de desenho. Vamos lá, nós temos uma série de ferramentas de desenho. Algumas delas eu uso de forma muito frequente, como é a linha de tendência, a VWAP ancorada. A horizontal não gosto muito, mas vamos marcar. O raio horizontal também vamos marcar. A linha vertical não vejo muita necessidade de usar. Linha cruzada, seta, raio. Bom, o canal uso bastante. E as outras ferramentas são ferramentas básicas, você consegue usar também. Então vamos priorizar aquelas outras ferramentas que já estão marcadas como ferramentas básicas ou ferramentas de preferência. Então vou colocar na linha de tendência e uma vez que eu clico na ferramenta, ela já abre as opções de edição.
Então eu posso clicar em qualquer lugar do gráfico e arrastar, ele vai me indicar o desenho que eu quero criar. Aqui nesse momento ele finalizou o desenho e eu posso definir qual é a cor, eu posso definir a espessura da linha, eu posso definir o tipo da linha, eu posso definir também se ela vai ter um ponto inicial, uma seta ou um ponto e seta, ou até eu posso definir também podemos definir início e final da seta e podemos colocar uma extensão, ok? Definir extensão. Então, são ferramentas muito simples, ou pelo menos é uma ferramenta muito simples de se usar e não custa nada você ir explorando à medida que você for aprendendo a usar a plataforma. Clicando deixa eu clicar de novo, clicando em configurações, você tem mais uma série de outras coordenadas que você pode mostrar o ponto médio, visualizar intervalos de preço, você pode visualizar um intervalo de barras, essa linha está compondo 160 barras, você visualizar tempo, intervalo de data e tempo, distância, ou seja, você tem uma série de informações, mostrar inclusive o ângulo, é importante, muitas vezes para você saber qual é a linha de agressão do preço no gráfico. Quanto maior esse ângulo, vamos mudar aqui, quanto maior esse ângulo, significa que a subida ou descida está mais agressiva. Bom, entre outra série de informações, as estatísticas, a posição das estatísticas, se eu quero deixar na direita, se eu quero colocar à esquerda, vamos mudar aqui, se eu quero colocar no centro, bom, você escolhe. É extremamente funcional a plataforma. Visibilidade, você pode colocar em segundos, minutos, meses, ranges, coordenadas, tem aqui as coordenadas de preço, texto, podemos colocar um texto aqui também, mostrar um texto, vamos lá, linha, teste. Bom, e aí ele vai aparecer onde? Eu quero que apareça onde? Vermelho, quero colocar um texto bem grande, forte, quero que apareça em cima ou quero que apareça no meio, quero que apareça embaixo, no centro, na direita. Você define o que você quiser fazer com a sua linha. E assim é para todas as outras ferramentas de desenho. Alguns com mais opção, outros com menos opção. E inclusive nós podemos colocar nessa linha algumas outras ferramentas que são muito funcionais na hora do trade. Vamos deixar para um outro momento e agora eu quero mostrar que você também pode duplicar a sua linha. Fiz lá, posso duplicar, no caso de você querer estabelecer um canal. Você pode também copiar e colocar ela em um outro ponto do gráfico, aí basta você apertar Ctrl V do seu teclado ou Command V no Mac e colocar ela lá onde você quiser. A ferramenta clonar e copiar é muito parecida. Você também pode bloquear, vamos lá, bloqueado, então, ou seja, ela não sai do local, mesmo que eu clique em cima dela e movimente, ela não sai. As outras, vocês vão perceber que elas saem do lugar, é só clicar em cima com o mouse e arrastar, ela sai do lugar. Se eu bloquear, ela não sai do lugar mais. Bom, então vou desbloquear minhas duas linhas, vou apagar, não tenho necessidade delas. Também posso deixar visual ou não, posso acender ou apagar. Bom, e agora? Apagou, eu não sei mais onde é que ela está. Então basta vir nesse ícone aqui e ela vai aparecer para você aqui como a lista de todos os desenhos que você tem no seu gráfico. Basta clicar novamente, ela vai aparecer lá. Se eu quiser definitivamente apagar, clica no X, e se eu quiser bloquear, eu clico no cadeado, ela bloqueia aqui também. Então,
vamos apagá-la. Não tenho necessidade mais dessa linha e eu posso fechar a minha ferramenta onde eu armazeno toda a minha lista de objetos. Então basicamente a linha de tendência ela é muito flexível. Vamos colocá-la de novo. Vou parar aqui um pouquinho e vou mostrar aqui uma outra ferramenta que é bem pertinente nesse momento. Vai ter aqui um ícone chamado manter modo de desenho. Se eu clicar aqui em manter modo de desenho e clicar na ferramenta linha de tendência ou qualquer uma outra ferramenta de desenho, o que acontece? Enquanto eu não tirar essa ferramenta, toda vez que eu clicar no gráfico, ele vai colocar uma linha, ok? Então toda vez que eu clicar no gráfico, ele vai colocar uma linha. Então, uma vez que eu desliguei essa ferramenta de modo de desenho, então não aparecem mais as linhas, exceto no último clique. Então a partir de agora, por exemplo, não vai aparecer mais, exceto o último clique que ele repete o último comando. Então eu posso vir aqui na minha lista de objetos e posso apagar todos eles de uma vez só, de forma muito simples, rápida e fácil. E assim é para todas as outras ferramentas. Vamos considerar também a linha horizontal. Linha horizontal, nenhum mistério, basicamente as mesmas configurações, as mesmas opções que nós temos lá com a linha de tendência. O raio horizontal, a diferença do raio horizontal é que a linha horizontal ela passa, a partir do momento que você clica no gráfico, ela traça tanto para a esquerda quanto para a direita. O raio não, ele traça a partir daquele ponto para a direita. Você pode fazer o inverso também, colocar ele virando para a esquerda, que se não me engano fica em algum ponto por aqui que eu não me recordo agora, mas eu pego para vocês e depois eu digo, ok? Bom, outra ferramenta básica que eu acabei não citando aqui que é muito importante. Falamos um pouco já dos desenhos, desses primeiros desenhos básicos, mas tem uma coisa, vou até apagar aqui os desenhos que eu quero explicar, que é a primeira coisa que a gente precisa aprender. Acho que a ferramenta mais básica que nós podemos ter no gráfico é o tipo de visualização do gráfico. Então, observe que um gráfico apresentado dessa forma pode não te dar a melhor informação sobre o ativo, a direção do ativo. E o gráfico apresentado dessa forma te dá uma avaliação muito melhor. Isso se chama ferramenta de zoom. Para quem utiliza mouse, é muito simples. Arraste o botão central do seu mouse, o bolinha ou o rolão, qualquer coisa assim como se chama. Arrastando para um lado, ele vai dar um zoom, e arrastando para o lado contrário, ele fecha o zoom. Não tem muito mistério, uma vez que de repente você cometeu algum motivo e algum erro e você perdeu a configuração do seu mouse, do seu gráfico. Então basta vir aqui na parte central do gráfico, na parte inferior, e clicar nesse resetar gráfico. Ele vai automaticamente voltar para uma configuração básica. Bom, mas eu quero meu gráfico muito fechado e quebrou o botão do meu mouse. Não há problema nenhum. Você pode vir aqui novamente nessa parte inferior do gráfico, clicar no mais e aumentar o zoom do seu gráfico. Também diminuir. Isso não é problema. Não só nessas opções, você também pode vir aqui nessa lupinha, aumentar zoom. E uma vez que você clica, você vai marcar 2 pontos do gráfico que você quer obter o zoom. E ele automaticamente obtém o zoom para você. Claro que aqui, se você quiser dar mais um, botão central do mouse, botão para frente ou para trás, ele vai aumentar o zoom do gráfico. Clicando no diminuir zoom, ele basicamente volta para a configuração de zoom inicial. Se por algum motivo, quando eu dei o zoom, a escala de preço não ficou satisfatória, então você pode vir em cima da escala de preço, aumentar
ou diminuir a escala de preço. E quando você clica 2 vezes em cima da escala de preço, ela ajusta automaticamente. Então vou fechar o zoom e vamos considerar que nós estamos com esse zoom cortando parte dos candles ou do preço na parte superior e inferior. Então clica 2 vezes, ele vai automaticamente ajustar a escala vertical. Se você clicar também 2 vezes na escala horizontal, a escala de tempo, ele vai ajustar para uma escala natural de visualização definida pelo próprio TradingView. Bom, a parte de zoom basicamente é aqui que se processa. Agora vamos para a escolha do time frame, a primeira coisa que as pessoas aprendem ou querem aprender depois de aprender a dar um zoom no gráfico. Mas muitas vezes esse não é o time frame, é o tempo que seria desejado para realizar uma análise mais minuciosa. Então aqui na parte superior nós temos o nome do ativo, nós temos também os time frames. Bom, de acordo com a sua preferência, escolha os time frames mais adequados para o seu trade system, para o seu tipo de análise. Então aqui eu gosto, na verdade eu acabei lendo errado, não é segundo, porque o segundo não está disponível para as versões grátis, apenas para as versões pagas e versões mais caras, que é a Pro+, Pro Plus, alguma coisa dessa. Então eu vou escolher 1 minuto, 5 minutos, 1 hora, diário, podemos colocar semana e mês. E observe que todas as vezes que eu cliquei na estrelinha, ele foi aparecendo aqui para mim na barra a opção, as opções rápidas. Bom, vou clicar fora e vou clicar em cima do 15 segundos. Vocês vão ver que esse intervalo de tempo em segundos é apenas um privilégio dos usuários premium. Então, não obrigado por enquanto. E vamos para aquelas que eles nos dão a opção. 1 minuto. Então, em 1 minuto, ele já traça o gráfico para a gente, muda automaticamente. 5 minutos, automaticamente. Observem que agora o gráfico, a parte de preço, caiu fora do gráfico. Então, basta clicar 2 vezes na escala vertical de preço e ele vai ajustar automaticamente aqui a nossa janela. Podemos escolher também, nós estamos no gráfico de velas, mas nós temos a opção de escolher barras. Também temos a opção de candles vazios ou cheios, observe, candles cheios caindo, candles vazios subindo. Heikin Ash, muito utilizado aí por alguns trade systems. Linha, nós vamos ver uma forma de combinar gráficos de linha e barras, muito legal, para você fazer correlação de gráficos ou correlação de ativos. Os sites de notícias gostam muito dessa opção, que é o gráfico de histograma ou de linha. Linha base, acima desse preço é 0, acima dessa linha base é positivo, acima dessa linha base é negativo. Nós temos gráfico de Renko, também não é uma opção para os usuários não pagos. Quebra de linha, entre outros. Point Figure, a metodologia Wyckoff usa bastante essa metodologia de gráficos e Point Figures. Bom, mas vamos pro arroz com feijão, que é o que interessa. Observe que agora, quando nós voltamos pro gráfico de candles, a escala ficou basicamente desproporcional. Então basta clicar 2 vezes e ele vai ajustar automaticamente. Se você, falando de escalas então, se você clicar com o botão direito do mouse em cima da escala, vai abrir essa opção e você pode reiniciar a escala. Deixa-me colocar aqui uma escala qualquer customizada, vou clicar do lado direito e vou reiniciar a escala. Ele automaticamente ajusta na vertical. Auto-adaptada à tela, então ela ajusta de forma que você tenha maior visibilidade dos dados. Posso fixar por razão, preço por barra, então
está clicado lá. Uma vez que eu aumento o zoom, ele vai aumentar o zoom mantendo aquela proporção entre preço e tempo. Bom, não gosto dessa opção, eu prefiro usar, desmarquei, eu prefiro usar a opção auto-adaptado. Uma outra opção que alguns traders gostam é de observar ou o preço ou o percentual. Você também pode mudar. Você pode mudar, aqui está em gráfico diário, vamos colocar em gráfico de 1 minuto, talvez fique mais legal. Então você consegue observar a escala de preço alterando, aí ela obviamente ela fixa em 0, você não consegue ajustar a escala para cima e para baixo com mais 1 e menos 1. E aqui mostra qual é a porcentagem que o ativo está nesse momento em relação à abertura. Podemos fazer também indexada 100, ou seja, é uma forma quando os traders não querem mostrar um valor específico, então eles indexam a 100, e forma logarítmica também, que eu não conheço nenhuma aplicação prática. Até sim, a aplicação prática seria em gráficos mais longos, em que você tem às vezes movimentos muito longos em que você não conseguiria ver na tela. Então, usando a escala logarítmica, você vai conseguir ter aí uma amplitude de escala muito maior ao longo do tempo. Então, mantenha regular. Clicando mais uma vez com o botão direito, você pode ver as legendas, nome do símbolo do indicador, acaba colocando mais informação e às vezes você acaba perdendo espaço na área de visualização. Mostrar o último valor do símbolo, já está aqui. Nome do indicador no rótulo, aí ele apareceu aqui em cima, BMF Bovespa. Então vamos lá, mais legendas, mostrar o último valor de indicador, nome da etiqueta do valor financeiro, não sei, não fez nada, não sei, vou desmarcar, não me agregou nada. Não permitir etiquetas sobrepostas. Vocês vão ver aqui quando você tiver outros indicadores de preço ou indicadores técnicos, eles vão mostrar a etiqueta deles aqui, e aí às vezes isso fica sobreposto. Então você pode clicar nessa opção e ele mudar. Bom, basicamente essa questão de você definir os time frames, zoom, ajuste de escalas, está coberto aqui por essa etapa. Vamos para uma nova etapa. Bom, agora vamos estudar um pouco a forma de como escolher o ativo que eu quero colocar na minha plataforma. Então, muito simples, basta clicar em cima do gráfico em qualquer lugar e digitar no seu teclado o nome do ativo que você queira. Vou colocar aqui WIN e ele vai aparecer para mim todos os ativos que tenham essas 3 letras WIN. Se eu quiser filtrar por ações, clico em ações e ele vai filtrar para mim ações de diversos países ou bolsas diferentes. Mercados futuros, ele vai mostrar também mercados futuros e quais são os países, e assim sequencialmente. Forex, CFDs, criptomoedas, índices econômicos e economia. Então vou deixar em todos, e para mim o meu objetivo é carregar o gráfico do índice Bovespa futuro. Nós temos duas características aqui quando ele abre, quando você clica para expandir o código, você vai ter o código com o número 1 e exclamação, que significa que é um índice contínuo. Ele fez os ajustes e mantém essa série contínua. O 1 significa contrato vigente. O 2 é o próximo contrato na frente. Então hoje eu estou gravando esse vídeo, amanhã vai mudar eu vou botar o 1 aqui para vocês verem. Porém, amanhã vai mudar a série para a nova letra. Então eu já posso vir, se eu quiser, hoje eu já posso usar o próximo contrato na frente
ele já vai mudar. Claro, obviamente que vai ter um volume muito menor, porque ele só vai virar a série amanhã. Então clica no meio, digita o código que você quiser, abre expande o nível do código, e aí você pode escolher a letra ou a série que você quiser nos meses da frente, das próximas subscrições, próximos vencimentos, vai aparecer tudo aqui. O vigente é o NM20, vence hoje e vai até amanhã. Bom, mais uma vez, por que apareceu essa série aqui, só alguns pontos aqui na tela? Porque antes dessa data, 12 de fevereiro, esse contrato basicamente não tinha negociação, ou muito poucas negociações. E daí para frente não, ele lançou a série, e aí ele tem um volume, passou a ser negociado com grande volume a partir de 15 de abril, justificando aí o uso. E a partir de amanhã, o M passa a deixar de funcionar, ou perde a liquidez, e entra o próximo código, que é o WinNQ 2020. Hoje, se nós clicarmos nele, já passou a ter negociação com um pouco mais volume hoje, dia 16 de junho de 2020, aí obviamente amanhã ele vai passar a ter muito mais volume, e o N deixa de ser o M, na verdade, a letra M deixa de ter volume de negociação. Mas eu vou colocar aqui, vou voltar no WinN e vou colocar a série contínua, porque aí ele mostra a série contínua, ele pega todas essas séries que venceram e colocam na mesma série. Bom, além disso, dessa forma de você selecionar o gráfico ou símbolo que você quer usar, você pode vir aqui em cima também. E você pode definir lá, digitar lá o código que você quer e ele vai aparecer. Uma outra funcionalidade é que você pode também definir por que bolsa você quer filtrar. Então você pode usar as bolsas de todo mundo. No TradingView eles têm a disponibilização do sinal, claro, obviamente que você vai ter que pagar por esse sinal, exceto se você quiser esse sinal com atraso. Então eu vou querer só os dados do Brasil. Ele filtrou logo lá pelo Brasil e vai me mostrar só o WDO Brasil. Vamos lá, que é o índice futuro de dólar. Bom, basicamente é esta forma de escolher o gráfico. Existe uma série de outras funcionalidades, mas estão disponíveis apenas na versão Pro. Depois eu posso mostrar para vocês. Então, uma outra função que eu posso ter aqui com o gráfico, eu quero colocar, por exemplo, uma correlação entre o dólar e o índice. Então eu posso comparar. Posso colocar aqui comparar. Eu quero colocar aqui, por exemplo, Win. Apareceu o Win. Observe que aqui agora ele mudou a faixa de escala, porque o dólar tem preços em pontos e o índice também tem pontos, mas as escalas são completamente divergentes. Então um está em 80, 90, 100 mil e o outro está em 4, 5 mil e alguma coisa. Então você não conseguiria ver visualmente, não seria visual a correlação. Então o que ele faz? Ele converte a escala automaticamente para percentual. E aí você obviamente pode mudar a cor se você quiser. Você pode vir aqui e apagar. Você pode vir ativar novamente a correlação. E o legal de ver essa correlação é que você percebe que enquanto o dólar está subindo, o índice está caindo por algum momento. Vou colocar aqui num tempo menor, que essa correlação é mais visual nos tempos menores. Observe. Vamos colocar aqui mais para trás, que fica até mais visual. Olha aqui essa abertura do pregão. O dólar abriu em um gap de alta, o índice abriu num gap de baixa. Enquanto o dólar subia, o índice caía.
o índice passou a subir, o dólar passou a cair. Então isso é muito legal para você conseguir enxergar movimentos ou pelo menos antecipar alguns movimentos através da correlação de um ativo junto com outro. Bom, eu fico aqui nessa etapa de selecionar o ativo específico e vamos para uma nova etapa.